Fala pessoal, professor Maurício aqui. Eu vou gravar um vídeo para vocês com foco em esforços internos solicitantes e cálculo de tensões, tá bom? Então, digamos assim que é o próximo nível depois que a gente aprendeu lá os diagramas naquelas partes de vigas, tá bom? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento prévio aí das vigas para a gente entender mais tranquilamente esse tipo de tópico aqui dos esforços internos solicitantes, tá? Livros muito bons aí para esses tópicos, o próprio livro do Beer e o livro do Philpott, tá bom? Então, bem recomendado aí esses livros de mecânica dos materiais. Vamos lá ao nosso exercício. Esse exercício eu tirei do livro do Beer, tá bom? Então tá aqui, né, da edição que eu tirei, aqui é o 7.25, dependendo da edição que você pegue, pode dar um número um pouco mais alto ou mais baixo, mas está lá no capítulo 7 do Beer, tá? Ele fala que é um tubo AB, tem diâmetro externo 102 e espessura de parede 6 milímetros. Então eu já deixei até aqui um desenho esquemático, o diâmetro de fora 102, você tira 6 de espessura de um lado e 6 de espessura do outro, você tira 12, você tem um diâmetro interno, 90 milímetros, tá? Que mais? Ele fala que esse tubo está engastado, ou seja, está preso aqui no ponto B aqui embaixo, né? E sabendo que o braço CD é rígido e fixo ao tubo, então esse braço todo aqui, ó, é um braço rígido. O que é o braço rígido? Que não deforma, ou seja, o Beer quer que a gente considere que só o tubo sofra deformações. É basicamente isso que ele está pedindo para a gente fazer. Pede para a gente determinar os esforços internos solicitantes, tá? O que são esforços internos solicitantes? Força normal, força cortante, torque e momento fletor, tá? Basicamente são esses os esforços. E depois desses esforços a gente vai calcular as respectivas tensões, tanto tensão normal quanto tensão de cisalhamento, num ponto específico que o exercício pediu para a gente, no caso o ponto K, onde eu coloco o ponteirinho vermelho aqui, tá? É importante ele dar esses pontos para a gente, porque o cálculo de tensão muda completamente de um ponto para o outro, tá? Então, se ele pedisse, por exemplo, o ponto H, que ele destacou aqui, ó, né? Esse ponto H, ele estaria aqui, ó, né? Onde está o ponteiro. E aí as tensões são completamente diferentes, tá? Os esforços internos não. Para essa seção transversal, né? Tanto faz ponto H, ponto K, que o exercício pediu, os esforços são os mesmos, são idênticos, tá bom? Agora, para calcular a tensão normal e cisalhamento, eu preciso, né, localizar esse ponto aí em específico. O legal aqui desse ponto, não sei se todos conhecem, né? Mas a gente acaba treinando para uma técnica experimental que é a extensometria elétrica, né? Então, o extensômetro, um dispositivinho bem pequeno, cujo objetivo é medir deformações e, consequentemente, a gente calcula a tensão experimental, né? E ele é tão pequeno que a gente considera que ele é colado num ponto da estrutura. Então, o ponto K, que está aqui, ó, esse pontinho, poderia ser um extensômetro, ou, como o pessoal chama, strain gauge, né? Um medidor de deformação, tá bom? Depois, quem não conhece, dá uma pesquisada aí, é bem interessante o tópico de extensometria elétrica. Muito bem, vamos ao nosso exercício, tá? O objetivo aqui é a gente analisar essa estrutura, né? O esforço aplicado é somente esse, tá? E aí a gente vai determinar aqui o chamado esforços internos solicitantes provocados por essa força, 10 kN, na seção transversal, onde passa o ponto K, que é o nosso ponto de referência. Quais são os esforços? São 4. Normal, cortante, torque e fletor. Tá? Para cortante, a gente pode ter dois valores, né? Duas direções, e para o momento fletor também. Então, a gente vai entender aqui. Ó. Então, primeiro, a gente tem que olhar qual que é o ponto que a gente precisa analisar, é o ponto K, e localizar o eixo da peça. O que seria o eixo da peça? É o eixo onde está inserido o ponto que o exercício pediu. Então, o eixo da peça, ou seja, né, o comprimento dele vai no sentido do Y. Então, esse é o nosso eixo de referência. Por que é importante esse eixo de referência? Porque esses esforços, né, podem estar paralelos, né, por exemplo, ou perpendicular a esse eixo. Tá? Pode girar em torno a esse eixo ou em torno dos outros eixos, para definir aí, né, os esforços internos solicitantes. Então vamos aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. O que é força normal?
Normalmente a gente define como força perpendicular à seção transversal. Mas eu posso, né, definir também que seja uma força, o quê? Paralela ao eixo da peça. Então, se você enxergar qualquer força aí paralela ao eixo Y, ela contribui com a força normal, né? Então, dá uma olhada, tem alguma força para cima ou para baixo na vertical? Nesse caso, não tem. Então, a nossa força normal, eu vou colocar o resultado daqui a pouquinho, vai ser quanto? Vai ser 0, tá bom? Então, força normal associada ao eixo da peça. Normal vai ser 0. O que é força cortante? Força cortante são forças perpendiculares ao eixo da peça, ou seja, forças que passam tangentes à seção transversal, tá? Então, de uma maneira simples, o que eu posso falar? Eu posso falar que a cortante vai ser paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Z. Então, basicamente, eu estou falando assim, olha, localize o eixo da peça, nesse caso específico foi Y, então sobrou os outros dois eixos, quais? O X e o Z. Se você encontrar força paralela a X ou força paralela a Z, isso aí é força cortante, tá? Então, vai lá. Onde está o eixo X? Está aqui, ó. Eixo X está aqui. Tem força paralela a esse eixo? Tem, ó. Dá uma olhada na força de 10. Ela vem aqui, ó. Ela é paralela, tá? Ela não está em cima aqui, mas ela é paralela a X, tá bom? Então, a nossa cortante X vai ser 10 kN. Maravilha? 10 kN. E agora, tem força paralela a Z? Ou seja, tem força nesse sentido? Não tem. Então, a nossa força cortante vai ser igual a 0, tá? Então, a gente já vê logo na sequência os resultados. Só vamos completar aqui os momentos, tá? Tanto o torque quanto o momento fletor são momentos, ou seja, força vezes distância, tá? A gente separa aqui a nomenclatura, né, só para a gente associar mais rápido, né, o que está acontecendo com a peça. Por exemplo, o que é o torque? O torque é um momento, né, que provoca um giro em torno do próprio eixo da peça. Qual que é o eixo da peça? Eixo Y. Ou seja, tem uma força que provoca um giro em torno do eixo da peça. Se esse eixo, né, sofrer esse giro, ou se a peça sofrer o giro em torno desse eixo, esse momento a gente chama de torque, tá bom? Então, eu vou chamar de torque um giro em torno do eixo da peça. Tem torque? Tem. Ó, se você olhar essa força de 10, ela tem uma distância até lá o eixo Y, que é de 200 milímetros, né? E você vai fazer o torque 10 vezes essa distância de 200 milímetros. Daqui a pouco eu mostro o resultado, tá? Ou se você quiser, você pode usar a mão direita. Eu tenho que fazer um malabarismo aqui, né? Você pega os 4 dedos da sua mão direita e aponta no sentido da seta. O seu dedão vai estar para cima, a palma da sua mão vai estar apontada para a tela, tá bom? Então, os 4 dedos, né? Deixa eu ficar mais longe aqui. Os 4 dedos para a seta, palma da mão para a tela e dedão para cima. Na hora que você fecha os 4 dedos, você está tentando entender o sentido de giro. Ele está girando em torno do meu dedão. O dedão está para cima, paralelo ao Y. Então, essa força gera esse giro em torno do Y, tá bom? Essa força pode provocar mais outro efeito também, né? Será que ela consegue provocar um giro em torno do X? Será que ela consegue provocar um giro em torno do Z? Se ela conseguir, ela vai gerar momento, que ao invés de chamar de torque, eu vou chamar de momento fletor. Por quê? Porque não é em torno do eixo da peça. Seria em torno do X ou do Z. Então, olha só. Eu estava aqui analisando o torque com vocês. Os dedos... Então, os dedos, né, para frente, palma da mão para a tela e o dedão para cima. Isso aqui era o giro, né? Era o giro provocando o torque. Se você pegar, né, em relação a essa força e girar a sua mão, deixar a palma da mão para baixo, né? Os 4 dedos na direção da seta, se você gira, né? Se você gira, é claro que você vai ter que fazer um malabarismo maior. Não vou conseguir girar tanto aqui, senão eu vou sair da tela, tá? Mas você deixa os 4 dedos na direção da seta, deixa a sua mão para baixo, a palma da mão apontada para baixo e gira. E dá uma olhada em torno de qual eixo você vai girar, né? Então, o giro provocado por essa força vai ser em torno do eixo Z. Então, ela vai provocar um momento fletor Z.
qual que é o cálculo? Vai ser 10 vezes a distância até chegar no ponto que te interessa, que é o ponto K, que é 150. Tá? Mx não vai ter, vai ser zero, né? Então você só tem essa força, o Mx vai acabar dando zero, certo? Então vamos ver aí os resultados. Então, pessoal, a gente tem aqui os resultados, né? Então vamos lá. Força normal é zero, por quê? Porque na direção do eixo Y não tem nenhuma força, tá bom? A cortante x, Vx, é igual a 10 kN, por quê? Porque essa força aqui de 10, ela está paralela ao eixo x, tá bom? Então, Vx igual a 10. Cortante Z deu zero, por quê? Porque eu não tenho nenhuma força na direção do eixo Z, tá? Não tenho nenhuma força. Que mais? O que seria aqui o torque, né? Então, o torque é a força de 10 vezes 200, que eu já converti aqui a unidade e deixei em kN vezes metro. Lembra lá que a gente comentou, né? Você pode usar a mão direita, os 4 dedos na direção da seta, você fecha o dedo, os 4 dedos, e você está girando em torno do dedão na vertical, ou seja, você gira em torno do Y. Isso que é o torque, um giro em torno do próprio eixo, tá? Então, a força de 10 vezes o braço de 200, que é até chegar no centro aqui desse tubo. Então, 2 kN vezes metro. Mx não tem nada, ou seja, não tem nenhuma força que provoca um giro em torno do eixo x, ele deu zero. Já o mz, a gente tem uma força, né? Talvez, se não ficou muito claro naquela tela anterior, talvez seja interessante você imaginar o seguinte, ó, imagine essa força de 10 sendo trazida para cá, só para você verificar o efeito do mz, né? Então, se você pegar e imaginar isso, ó, traz a força que eu coloquei até tracejado, só para você imaginar. Você trouxe essa força para cá, ela está empurrando esse tubo aí para frente, tá bom? Ou seja, se você ficar um pouco de lado assim, ela vem aqui na sua frente, né, esse tubo. Inclusive, né, ele provoca o giro em torno do Z, ou seja, provoca o momento Z. O objetivo é analisar o ponto K, então eu peguei essa força vezes a distância até o ponto K, né, que é 150, tá vendo? Ó, 10 vezes 150. Converti aqui para kN, e inclusive você já pode concluir o seguinte, se esse tubo vem para frente, o que acontece com o ponto K? Vocês concordam que ele comprime, né? Ou seja, as costas do tubo lá atrás, onde está sendo aplicada a força, traciona, e a parte da frente aqui, no ponto K que foi pedido, né, ele acaba sendo comprimido. Né? E aí já vou dando até uma dica, apesar de não ter o MX, mas mesmo que tivesse MX, né, perceba o seguinte, se tivesse o MX, né, ele estaria numa representação que a gente chama de linha neutra. Tá? Guarda essa informação aí, daqui a pouco a gente comenta com vocês, tá bom? Então, vamos aqui na sequência, olha só. Calcular o quê? Tensões. Então, ao cálculo de tensões, a gente vai ter que fazer da seguinte maneira, tá? Você chama todos aqueles esforços internos solicitantes que foram calculados e você associa todas as equações de tensões que vocês conhecem, tá? As equações são, né? Por exemplo, quando tem força normal, a equação que você pode usar é força dividido por área, tá? Tem que ser essa. No nosso caso, a normal deu zero, então essa tensão é zero. A gente não vai considerar essa tensão. Quando você tem cortante, né, cortante associado à flexão, a gente chama de cisalhamento na flexão. A equação é essa aqui. Cortante vezes o momento estático dividido pelo momento de inércia vezes uma espessura de corte ou largura de corte. Tá? Para a cortante Z é zero, então não gera cisalhamento. Essa aqui pode gerar ou não, tá? Nesse ponto específico, né, nesse ponto K, não vai ter contribuição do cisalhamento, vai ser zero, tá? Não é tópico ainda desse vídeo que eu estou gravando hoje, né? Mas depois eu gravo um falando desse cisalhamento para vocês, tá? Então, basicamente, se o cisalhamento tiver nesse eixo,
X, ó, X com X, nas extremidades, pode ser nessa extremidade de baixo ou na extremidade de cima. Se tiver nas extremidades, em cima do eixo X, o cisalhamento é zero, tá bom? Então, é o que eu posso falar por enquanto. Então, a gente não vai ter cisalhamento provocado pela flexão nesse caso. Tem cisalhamento provocado pelo torque? Tem. Como que eu calculo? Torque sobre J vezes raio, tá? A gente vai calcular aí. Momento fletor X. Momento fletor X. Calcularia dessa maneira. Mx, uso o parzinho aqui, Ix, multiplicado pela cota perpendicular. Isso você pode ver nesses desenhos aqui na seção transversal. Tem o eixo X da peça, onde você tem um ponto K, e o eixo Z, que é o eixo perpendicular, né? Perceba o seguinte, pessoal, lembra lá atrás que eu falei, mesmo que tivesse o MX, né? Mesmo que tivesse, seria tensão zero, tá? Por conta da linha neutra. Como que você vê essa linha neutra? Primeiro, você se pergunta, qual que é o eixo de referência? É X. Então, o eixo X está aqui, ó. Tá bom? Esse é o eixo de referência. É como se a gente tentasse provocar um giro em torno do eixo X. Tá? Você vai dividir pelo momento de inércia X e multiplicar por uma cota Z. Essa cota Z é a cota do CG da peça, e aí você se movimenta ou um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita até chegar no alinhamento do ponto K, que é o ponto de interesse. Ou seja, se você estiver aqui no centro, precisa deslocar para a esquerda ou para a direita? Não precisa. Você já está no alinhamento do ponto K. Ou seja, a sua distância Z vale zero. Tá certo? Vale zero. Por isso que a gente chama de linha neutra, que é aquela linha onde a tensão é igual a zero. Tá bom? Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí. Então, de qualquer maneira, a tensão é zero, porque o momento é zero. Mas se você tivesse um valor diferente, para o ponto K, não haveria contribuição nenhuma, tá? Não posso falar nada, né? Se tivesse um outro ponto, por exemplo, onde está o ponteiro aí vermelho, se fosse pedido aí, a contribuição seria outra, tá bom? Então, a gente não pode ficar, né, imaginando só porque tem nas outras regiões, vai ter nesse ponto. Não, eu estou olhando esse ponto, estou focado aqui no ponto K, tá bom? Então, é importante isso daqui. Próximo aqui. Tenho MZ? Tenho. Então, vou ter que calcular com vocês aqui essa tensão normal. Veja, dessa lista imensa, poderia ter todas agindo ao mesmo tempo, mas eu só tenho duas. O torque provocando cisalhamento e o fletor provocando tensão normal. Vou calcular essas duas aqui, tá? Aqui, ó, a gente calcula, então, primeiro as características geométricas e aí junta com aquela informação dos esforços internos solicitantes. E aí vai estar pronto para calcular essas tensões. Pessoal, nesse caso aqui não precisa, tá? Porque eu não tenho força normal. Quando eu tenho força normal, eu preciso calcular a área, tá? Mas eu estou colocando aqui, né, para a gente ter uma sequência aí que normalmente acontece. Eu preciso da área, que é uma característica geométrica importante, preciso do momento de inércia e preciso do momento polar de inércia. Normalmente são essas três características geométricas que a gente precisa aqui, tá bom? São as mais recorrentes. Tem outras que a gente vai ver aí mais para frente. Mas essa aqui, ó, o que é importante destacar? Que a área é diâmetro ao quadrado externo menos o diâmetro interno também ao quadrado, ou seja, né? Você eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui e depois subtrai. Às vezes a gente vê o pessoal na pressa, subtrai o diâmetro e depois eleva ao quadrado. Aí dá problema, tá bom? Então não façam isso, uma dica importante aí. Então, π d quadrado sobre 4 é a área do círculo. Π d a quarta sobre 64 é o momento de inércia para o círculo, tá? Eu chamo a atenção aqui do eixo Z, que é o que a gente vai precisar, tá? Fiquem atentos que às vezes você precisa do eixo X. No círculo não tem problema, ele é totalmente simétrico, o momento X e o momento Z têm o mesmo valor. Mas se for uma peça retangular, os momentos de inércia são completamente diferentes, tá bom? Fiquem atentos a isso. Então, mesmo esquema, eleva a quarta e depois subtrai, tá? Então, deu o valor aqui, ó, 2,09310 a sexta. E o J, momento polar de inércia,
também o mesmo esquema, só que ao invés de dividir por 64, divide por 32. Então, esse valor aqui vai dar o dobro daquele ali, tá? Então, características geométricas calculadas, já tenho os esforços internos, vamos juntar aqui essas informações. Então, olha só, trago aqui torque e momento polar de inércia e calculo então a tensão de cisalhamento, ou seja, torque sobre J vezes o raio, né? Então, se o diâmetro externo é 102, o raio, então a distância do centro até o ponto K, vale 51 milímetros, é o que está aqui, tá? Isso aqui estava em quilonewton-metro, eu transformei o quilo para newton, ou seja, 10 a terceira, e o metro para milímetro, 10 a terceira também, ou seja, por isso que apareceu 10 a sexta aqui, tá? Então, tudo newton, tudo milímetro, faço a conta, já sai em megapascal, tá? Então, já está aqui 24,37 megapascal. A outra continha, eu tenho aqui o momento fletor Z, vou usar com momento de inércia Z, antes de aparecer a equação aí, né? Multiplicado por uma distância. Que distância? Vai ser distância x, tá bom? Dá uma olhada aí, ó, a equação. mz, iz vezes o x. O que é o x? É a distância do centro até o ponto K. Você vai deslocar na direção do eixo x, tá? Poderia deslocar para cima ou para baixo. Então, para baixo aqui, 51 milímetros, tá bom? Então, 1,5, 10 a sexta, é o momento aqui passado para newton vezes milímetro, momento de inércia, vezes 51 deu 36,55. Lembra da discussão lá atrás, né? Que esse valor aqui é de compressão, tá bom? Por que compressão? Porque a viga ou o tubo vem aqui na nossa direção comprimindo o ponto K, tá bom? Lembra disso aí que a gente falou aí agora há pouquinho. Beleza. Vamos separar esses dois valores que a gente calculou aqui, ó. Tá aqui, né? Os dois valores, tensão normal e tensão de cisalhamento. Basicamente, o exercício acaba aqui, né? Basicamente é isso que o exercício pediu, mas a gente vai dar um algo a mais, um bônus aqui, né? Ou seja, tendo esses valores, será que minha peça está segura ou não? Né? Será que ela está dentro de uma margem de segurança? Então, para fazer isso, né, normalmente a gente calcula o coeficiente de segurança. E para calcular o coeficiente de segurança, a gente vai ser obrigado aí a aplicar uma equação de tensão equivalente, né, que tem vários autores aí, tem von Mises, Tresca, Coulomb, Mohr, depende do material. Eu vou usar o de von Mises, tá bom? Só antes de apresentar a equação do von Mises, eu vou colocar uma representação aqui do estado de tensões, que é o que normalmente a gente vê. Por exemplo, esse ponto K aqui, ó, que está um pontinho ali, a gente aumenta um pouquinho esse quadradinho, né? E representa ele, né, um pedaço, representa ele um pouquinho maior e coloca essas tensões. Por que que é importante a gente aprender essa representação? Porque a maioria dos exercícios que você vai pegar, pessoal, desse cálculo que eu vou fazer agora, ele te dá esse valor, tá? Ele te dá esse elemento de tensão. E a partir daqui você faz a continha que eu vou fazer na sequência. Mas perceba, olha a quantidade de informação que a gente tem para trás, né? Ou seja, todos os cálculos que a gente fez de esforços internos solicitantes, de característica geométrica, cálculo de tensões, até chegar nesse valor, para depois fazer o uso dessa informação, tá bom? Então, fiquem, né, atentos a isso, né? Porque quando você vê uma informação dessa, você sabe que tem muita informação para trás ainda. Beleza, só antes de fazer a continha, como que eu represento essas setas que estão mostradas aqui, ó? Por exemplo, né, a seta que representa a tensão normal, esse valor, ó, 36,55, até deixei negativo aqui, porque ele representa uma compressão. Compressão no eixo da peça. O eixo da peça é Y, então aqui eu tenho tensão Y, tá bom? Em X eu não tenho nada, então não represento tensão normal nenhuma. O cisalhamento, ele foi provocado por quem? Pelo torque. Então, esse valor de cisalhamento foi provocado pelo torque. Se você olhar de cima, né? Olhar aqui de cima, você vai ver um torque girando anti-horário, né? Eu vou até colocar uma setinha aqui, ó. Olhando de cima, ele anti-horário. Imagine essa seta baixando até pegar na primeira face do elemento.
Então, ela vai baixando, vai pegar nessa face superior. O que você faz? Você traz a seta de sentido do torque, né, aqui para cima, ou seja, essa seta vermelha que ficou em destaque. Por quê? O torque tem o mesmo sentido da tensão de cisalhamento. Você colocou a primeira seta, as outras 3 que aparecem representando o cisalhamento, ela só vai garantir o equilíbrio desse ponto material, tá? Desse elemento de tensão. Então, completa as outras 3, está representado o seu elemento de tensão. Quanto vale a tensão Y? 36,55. Quanto vale o cisalhamento XY? 24,37, tá bom? Agora, a partir desses valores, né, esse elemento de tensão, eu posso fazer a continha lá, né, de coeficiente de segurança. Olha aqui, ó. Então, o coeficiente de segurança que a gente vai calcular vai seguir o critério de von Mises, tá bom? Então, poderia ser o de Tresca, mas eu estou fazendo aqui o de von Mises. Para isso, a gente vai adotar um limite de escoamento de 250 MPa, que é um valor muito típico de aços estruturais. Por exemplo, o aço ASTM A36 é bem comum, tá? Utilizar esse valor. E, é claro, o coeficiente de segurança eu vou fazer com base dos dados que eu tenho no ponto K. Pode ser que eu tenha outro ponto nessa estrutura que seja mais crítico, ou seja, tenha mais tensões do que o ponto K, tá bom? Então, o certo é você dar uma analisada geral na sua estrutura, ver qual que é o ponto crítico e faz as continhas que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer para o ponto K, porque é a informação que eu tenho, tá bom? Então, dado esses dois valores, que eu tiro do elemento de tensão, tá? Busco a equação lá do von Mises, é a tensão normal ao quadrado mais 3 vezes cisalhamento ao quadrado, calculo aqui, posso deixar em módulo, né, já que vai estar elevado ao quadrado, não tem problema, deixei em módulo, e resolvo essa continha. O valor aqui, ó, vai dar 55,8, ou seja, 55,8 é bem menor do que o limite de escoamento de 250, tá? Então, essa tensão equivalente eu posso comparar direto com o limite de escoamento, né? Coisa que eu não poderia fazer com esse valor de cisalhamento, né? Ou seja, tensão tal é diferente da tensão sigma. Eu não posso pegar esse valor e comparar direto lá, não posso, né? E nem posso jogar fora e adotar somente a tensão normal para comparar com esse valor. Não posso. Então, o von Mises propôs essa técnica, ou seja, pega essa equação, ele vai e mistura, junta essas informações e te dá um valor único, equivalente, que você compara, né, com o limite de escoamento. Então, comparando esses dois valores, perceba, ó, limite de escoamento pela tensão equivalente do von Mises vai dar 4,48, ou seja, um coeficiente de segurança alto, maior do que 1, está bem a favor da segurança para esse caso. Tudo bem? Então, o vídeo de hoje era esse aí. Qualquer dúvida, só procurar a gente aí. Até mais.